Só o Senhor que nos faz chegar para a terra prometida, Pai. Aleluia, aleluia, Jesus. Então que o Senhor nos ajude, Senhor da glória. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por até que o Senhor tenha nos sustentado. Por até que o Senhor tenha nos sustentado diante de Ti, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. É o que nós cremos, Jesus. Que o Senhor é a nossa esperança. Que o Senhor é a nossa esperança viva, Pai. Deus, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Jesus. Vai dizendo: Senhor, eu te amo, Pai. Eu tenho sede de Ti. E que nada venha nos afastar do Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus, por cada pessoa, Senhor, que aqui está. Obrigada, meu Deus, por cada pessoa, meu Deus, que vai chegar, Senhor. Obrigada por aquelas pessoas, meu Deus, que vai voltar para os teus caminhos. Obrigada por aquelas pessoas, Senhor, que hoje vai ter um encontro com o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Quem está feliz, aplaude o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. É motivo de alegria, né? Muitos hoje estão no meio do hospital. Não tem essa oportunidade, talvez, de estar aqui adorando o Senhor. E o Senhor nos deu essa oportunidade. E só Ele que pode nos dar essa oportunidade. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Quem souber, cante comigo esse louvor. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém, Jesus.
Santo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vá dando glória, vá dizendo aleluia. Glória, glória. Amém, Jesus. Deus poderoso, aleluia. Amém, Jesus. Obrigada, E a Senhor. glória da segunda Zé. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Cante comigo esse louvor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou,
Ele vai fazer. Amém, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Efésios, capítulo 6, no versículo 10. Versículo 10 e o 11, depois eu vou ler o 18. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: Aleluia, Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Revestivos de toda a armadura Amém. de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eita, Deus. Aleluia. Diz assim: orando em todo o tempo, Amém, com Jesus. toda oração e súplica no Espírito, e vigiando. Aleluia, eu creio, Com Jesus. toda perseverança e súplica por todos os santos. Queria achar um aqui que fala que tudo que pedis em meu nome vos será feito. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, Aí a Espírito palavra Santo. de Deus ele acrescenta, porque eu me perdi onde foi que eu li, que tudo que pedis em meu nome vos será Amém, feito. Jesus. Aleluia, Jesus. É Ele fala para verdade. nós estarmos firmes, nos fortalecer no Senhor. Amém, Jesus. Não é no trabalho, Verdade, não é no Deus. irmão, é no Senhor. Amém, Jesus. Só que aqui também ele fala para nós nos revestir de toda a armadura. Mais embaixo ele fala quais são as armaduras que nós precisamos para poder estarmos firmes Verdade, nas Jesus. batalhas e contra as batalhas Amém, e vencermos Jesus. elas. Né? Aleluia. Porque os dias são difíceis, né? Nós vamos ver dias que o mundo está sempre contra nós, a nossa carne. É verdade, Lutando para que nós venhamos parar. Mas Deus nos deixa a armadura para Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Mas parar. Aleluia. Luta de dificuldade. Amém, Só que Ele Jesus. também nos deixa uma arma que nós temos em nossas mãos e que precisamos usá-la em todo o tempo. Amém, orando, Jesus. com toda oração e súplica. Amém. E essa palavra orar em todo o tempo é aonde você estiver, você vai orar. Na escola, no trabalho, andando na rua, porque se tem um que está conosco em todo o tempo, é Deus. Amém, Jesus. Olhando, vigiando, nos vigiando, Ele esperando de nós o retorno daquilo que nós vamos agir e como agir. Amém. E a palavra de Deus fala assim, que orando em todo o tempo e vigiando, porque o inimigo ele anda nos tentando, anda ao nosso derredor para nos tirar a paz, nos tirar a alegria, nos tirar o foco que é a nossa salvação. Aleluia, E nós Jesus. precisamos estar de olho na nossa salvação. Aleluia, Então, Jesus. para que nada venha nos tirar. Amém, Deus. É verdade, Se tem Deus. algo que nós temos que cuidar mais, é a nossa salvação. Amém, Porque Jesus. através dela, nós podemos ganhar nosso irmão, nós ganhamos nossa família, Aleluia. nós ganhamos quem estiver no nosso caminho. Amém, Deus. Vai ouvir do Senhor, porque o Senhor está conosco e Ele nos fortalecendo, não tem o que nos faça parar. Verdade. Você crê dessa forma? Amém, Deus. Assim, Aleluia. se você servir ao Senhor de todo o coração, olhando para Ele, se firmando a cada dia na presença dEle, não tem o que te faça parar. É verdade. E tudo te faz vencer. Porque Jesus te faz vencer em tudo. Porque Ele fala que tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Aleluia. Amém, Eu vou Jesus. convidar vocês para louvar comigo. Aleluia, Deus. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez. Amém, Jesus. Usar o celular da irmã. Aí eu quero que você se coloque de pé. Aleluia, Deus. Não importa quantas pessoas estão aqui. O importante é que a presença dele aqui não falta. Amém, Jesus. E essa é a nossa maior honra de vir nesse frio, servir ao Senhor e sabemos que Ele está neste lugar. Para ouvir a nossa oração. Aleluia. Glória. Nosso louvor. O Senhor é maravilhoso. Obrigado por nos escolher, Senhor. Santo Senhor.
versículo 28. Aleluia, Jesus. Amém? Todos encontrou? Capítulo 20, versículo 28. Amém? Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Aleluia. Olha o que o Senhor fez, né? Ele veio para servir, né? Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para resgatar muitos. Só que infelizmente nos tempos que nós estamos vivendo, as pessoas não querem Jesus. Jesus está batendo, 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 e as pessoas viram as costas para o Senhor, né? Só que nós vem abrir nossos olhos, nós vem abrir o nosso coração, para quando o Senhor chamar, bater, nós reconhecer que é a voz do Senhor. Porque Jesus, ele está próximo. Jesus, ele está tão próximo que cada vez mais os sinais estão aí. É cada desastre que passa na televisão que a gente não sabe nem o que dizer mais. Não sabe nem se pede misericórdia de Jesus, não tem, nós ficamos impressionados com a televisão com o que passa. Mas que quem estiver firme na presença do Senhor, permaneça firme. E aquele que não está ainda, que venha para perto do Senhor. Porque o Jesus, ele está perto. Está buscando o que foi. Ele vem buscar os que se haviam perdido, né? Então, que hoje nós venha ter mais da presença do Senhor, para que nada venha tirar de nós. Amém? Quem precisa de oração? Eu e a minha casa. Quem tem um pedido especial? Quero pedir pela minha família, por toda a igreja, por todos os irmãos, por os casais que estão surgindo aí. Amém. Quero pedir também pela minha tia, que está enferma, pela nossa irmã Daniela, que também está enferma, e por todos os visitantes de hoje. Amém. Amém? Eu também quero pedir pela igreja, pela vida espiritual da igreja. Quero pedir pela irmã Daniela que está enferma, pela vida da tia Jovita. Quero pedir pela cirurgia da Alice que ela vai operar amanhã, que todos continuem orando por ela. Quero pedir também pela nação brasileira, pelos países que estão em guerra. Quero pedir pelas prostitutas, pelos moradores de rua. Quero pedir pelo Aparecido, pelo Francisco. Quero pedir também por aqueles que estão na Cracolândia. Quero pedir pelaquela mãe que está chorando em cima do caixão do seu filho. Quero pedir pelos que estão no leito do hospital, desenganado pelos médicos, mas que o Senhor venha alcançar. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e amado Pai, meu Deus, aqui, Senhor, nós se colocamos em oração na presença do Senhor, para pedir, meu Deus, que o Senhor vá de encontro a cada uma dessas pessoas, meu Pai. Que o Senhor vá de encontro, Senhor, a Erivan, meu Pai, a Ana, Senhor. Que o Senhor vá de encontro o seu Gonçalo, meu Deus, vai visitando a saúde física, mental, espiritual dele, Senhor. Meu Deus, que o Senhor vá de encontro a tua Juvita, Pai, vai de encontro a minha sogra, a minha cunhada, Senhor, que está internada, Senhor, para a sua cirurgia.
Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na presença de Deus, Aleluia. para glorificar Ele, mesmo com tanto frio, mas o frio não nos parou. Amém? Glória a Deus. Não parou a mim e não parou a você. Isso é bom. Amém. Jesus ele disse: orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Eita Deus. Né? Porque no inverno é terrível, muito frio, mas nós estamos aqui para adorar o nosso bom Deus. Amém, Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 20, no versículo 20. 20 e 20. Mateus 20, 20. Ai, meu Deus. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aleluia. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo? Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, Aleluia. não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Amém. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Amém. E dar sua vida em resgate por Muitos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é uma história conhecida, né? A mãe desses dois rapazes, ela chega para Jesus com seus filhos do lado e faz esse pedido para Jesus: Jesus, manda que esses dois filhos, meus dois filhos, um sente à tua direita, outro à tua esquerda no teu reino. Aí Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem o que pede. Pode beber o cálice que eu vou beber? E eles: podemos, de fato vocês podem, mas assentar à minha direita e à minha esquerda não pertence a concedê-lo, e sim aos que o Pai tem preparado. Amém. Só que interessante que os outros 10 discípulos, quando vê essas perguntas dos dois, se indignaram contra os dois. Ficaram bravos, indignados. Agora, você percebe que o orgulho e a soberba já tinha no meio deles ali. Verdade, Jesus. Por quê? Porque eles achavam que, olha, esses dois discípulos, que eram Tiago e João, que fizeram esse pedido para Jesus, vieram por último. Quem veio primeiro? André e Pedro. Mas o lugar do lado de Jesus, quem vai estar do lado de Jesus? E entrou essa contenda entre eles. Ou seja, um orgulhoso querendo ser mais do que O outro. o outro. Não, ele, quem é ele? Não é assim? Quem é ele? Chegou agora. Veio por último. Nós conhecemos Jesus primeiro. E eles querem sentar do lado de Jesus, esse lugar é para nós. Já entrou essa soberba e esse orgulho, esse querer ser mais importante do que o outro. E no nosso meio, às vezes, também está assim. É verdade.
Verdade, Jesus. No nosso meio, muitas pessoas querem ser mais do que os outros. Ah, eu conheci Jesus primeiro, eu tenho 10 anos, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou mais importante. É assim ou não é? Verdade, Deus. E entre os discípulos já tinha esse orgulho e essa contenda. Jesus, ele disse: aquele que quer ser exaltado será abatido, e aquele que se humilha será exaltado. Então, Amém, nunca Deus, foi aleluia. a soberba nunca foi uma coisa boa. Deus nunca aprovou. Tanto é que quando o Naamã se achando o cara, se achando importante da Síria, ele teve que quebrar o quê? O orgulho dele. Teve que ser abatido, teve que mergulhar num rio ali podre, que tinha outros rios melhores, para quebrar todo o orgulho. E hoje nós estamos assim, às vezes, disputando quem é mais importante, quem é melhor, quem conheceu Jesus mais anos, mais primeiro. E muitas das vezes acontece assim, porque tem pessoas que chegam por último e querem ser primeiro. E tem pessoas que já dá primeiro e ainda quer pisar em cima dos que vão chegando. É assim ou não é? E essa palavra, Deus ele me deu um tema. E o tema é: nós somos chamados para servir. Amém, Jesus. Chamados para servir. Aleluia. Um evangelista russo, ele fez uma oração para Deus e ele pediu para Deus que fosse como Billy Graham. Não sei se alguém aqui conhece quem é o Billy Graham, mas é um pregador aí renomado, né? Então ele queria ser como o Billy Graham. E ele orava a Deus: Deus, eu quero ser como o Billy Graham. Eu quero pregar como o Billy Graham. Eu quero ter a unção do Billy Graham. Eu quero ganhar almas como o Billy Graham. E Deus nunca respondia. E ele orava a Deus. E Deus nunca respondia. Quando foi um dia, Deus falou assim: eu não preciso de 2 Billy Graham. E ele entendeu o chamado dele. Ele entendeu que o chamado dele é único. Cada pessoa tem o seu chamado. Amém. Cada pessoa tem um chamado diferente uns dos outros. O meu chamado é único, o seu chamado é único. O chamado do Billy Graham é um, o chamado de outro é outro. É verdade. Você percebe que na história da Bíblia ninguém foi igual a ninguém. É verdade. Cada um tinha um chamado. Amém. Então nós temos nosso chamado. Nós fomos chamados para servir. Amém. E é por isso que você serve com toda excelência. Aleluia. Aqueles que é chamado para servir, servem com excelência. Verdade, meu Deus. Então nós somos chamados para servir. Esse é um chamado do Evangelho. Os seus servos é chamado para servir. E aí Jesus disse: olha, aquele que quiser ser o primeiro, que seja servo. Amém. Aquele que quer ser importante, que seja um escravo, que sirva. Aleluia. Porque o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir. Então nós que conhecemos o Evangelho, e é para toda a classe de cristão, somos chamados para servir. Aleluia, Jesus. Porque tem muita gente querendo descobrir aí o chamado. O meu chamado será ser de cantor, de levita. O meu chamado é de pastor, o meu chamado é disso. Mas esse chamado aqui é para servir. Amém, Jesus. Se nós todos entendermos assim que o nosso chamado era para servir, as igrejas estavam lotadas. Porque todos colocavam a mão na massa. É verdade. Todos regaçavam a manga e iam para o campo evangelista. Amém, Jesus. É verdade. Serviam Jesus. uns aos outros. Então somos chamados para servir. Jesus, ele se passa como um servo. Lá em João capítulo 12, Jesus ele faz ali uma fila com os discípulos, pega uma toalha, uma bacia com água e ele começa agora a lavar os pés dos discípulos. Vai lavando um por um. Quando ele chega em Pedro, Pedro tira um pulo e fala: não vai lavar meus pés. Não, meus pés não. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí ele diz: lava meus pés, lava meus braços, lava minha cabeça, lava todo por inteiro. Por que que Pedro não queria ser lavado os pés por Jesus? Porque esse era o trabalho que um escravo fazer. Esse era um trabalho que um servo fazia. O servo ele ia lá, pegava a bacia, lavava os pés dos seus
O Senhor é Rei dos Reis. O Senhor é importante. O Senhor não pode lavar nossos pés. Verdade, meu Deus. E Jesus mostra que Ele veio para servir. Amém, Jesus. Jesus mostra que não há orgulho e soberba nele, que o Evangelho não é sobre orgulho e soberba. Verdade, Deus. Que o Evangelho é sobre servir uns aos outros. Fomos chamados para servir. Então Jesus, ele não, olha, se você não quer que eu lave seus pés, você não tem parte comigo. Nós somos chamados, irmãos, para servir. Aleluia, Jesus. Então, se é no frio, nós serve. Se é no calor, nós serve. Se é passando por problema, nós serve. Amém. Se é no tempo ruim, nós serve. Se é no tempo bom, nós serve. Aleluia. Fomos chamados para isso. E quem entende isso, que entende o seu chamado, ele não olha para trás, ele não faz cara feia. Quem entende o seu chamado, ele não tem mimimi. Verdade, meu Deus. Fomos chamados para servir. Aleluia. Jesus estava aqui reprovando o orgulho dos 10 que queriam ser melhor do que Tiago e João. Jesus está ali reprovando, com certeza era Pedro e André, eram um dos primeiros, que eles conheceram Jesus primeiro. O chamado de Jesus foi primeiro para Pedro e André, depois Tiago e João, aí depois vem Filipe e Natanael. Então, com certeza eles estão dizendo, não, nós é quem temos que sentar do lado do mestre. É nós que temos que estar uma direita ou da esquerda, não é vocês que chegaram por último. Jesus diz, olha, vocês querem ser importante, querem estar ali nos holofotes, querem ser uma pessoa muito notável, sirva, seja servo. Amém, Jesus. Porque eu mesmo sou prova disso que não vim para ser servido. Aleluia, Jesus. Eu vim para servir. Amém. E esse foi o ministério de Jesus, foi servir. Foi servir a todos. Aleluia. Amém? Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Então, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós somos feitos para servir. Amém. Olha, abra a sua Bíblia. Em João 1:45. João 1:45. Você está aí na frente? Aleluia, Deus. João 1:45. Vamos para ler? Amém. Oh, Jesus. João 1:45 diz assim: Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de Jessé. Perguntou Natanael: Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: vem e veja. Amém? Olha só o chamado de Filipe, um evangelista. Ele encontra com Jesus e agora ele vai até Natanael e fala assim: achamos aquele de quem os profetas, de quem Moisés falou. Ou seja, aqui Filipe já está o quê? Trazendo Natanael aos pés de Jesus. Então esse é o chamado. Tem muita gente que é evangelista, mas não traz ninguém para Jesus. Tem muita gente que diz: eu tenho um chamado de ganhar alma, mas não traz ninguém para Jesus. Natanael se encontra, Filipe se encontra com Jesus, e depois ele vê Natanael e já diz: olha, vem cá. Olha, achei aqueles que os profetas falou. É de Nazaré. Aí Natanael diz assim: pode vir alguma coisa de Nazaré?
Porque de Nazaré não saía nenhum profeta, de Nazaré não saía nem ninguém de Nazaré. Não tinha ninguém, nenhum profeta do Antigo Testamento não saiu de Nazaré. Não se esperava coisa boa de Nazaré. Aí Filipe diz, vem e vem. O chamado de Filipe, encontrei. Então quando nós encontramos com Jesus, nós temos o nosso chamado, fomos chamados para servir, e nós temos esse papel de encontrar as pessoas e trazer para Jesus. Chamados para servir. Então muitos ficam atrás de chamados. Qual é o meu chamado? O que eu sou chamado para evangelista, eu sou chamado para pastor, eu sou chamado para pregador, meu chamado é para profeta, meu chamado é para isso. Só que Jesus deixou bem claro que o nosso chamado é para servir. Se nós não entender que o nosso chamado é para servir, nós vamos acumular títulos no nosso currículo, títulos atrás de títulos, e não vamos ser uns servos verdadeiros. Vamos ter título, ter carteirinha, ter tudo menos servir a Jesus. Amém? Amém. Vamos chamar para servir. E aqueles que se dispõem a servir, o Pai honrará. A Bíblia diz que quem serve a Deus, quem serve a Jesus, o Pai honrará. Por isso que muita gente pede honra, pede alguma coisa e Deus não faz. Por quê? Porque Ele não serve. E nós passamos muitas das vezes por alguns problemas entre obreiros e pessoas que conheciam a palavra de Deus, que alguém estava ali servindo a Jesus, chega outros por último e começa agora com picuinha, com soberba, com orgulho, porque querendo, olhando para o outro que está servindo, com inveja. Verdade, Jesus, aleluia! Com inveja, e cabe muito bem aqui nessa palavra. Chegou e não quer servir, enquanto outros que querem servir, outros que querem servir com excelência, aí entra o orgulho nas outras pessoas. Passei por um problema em uma igreja aí um tempo atrás, que um obreiro que estava ali, que não queria servir, que chegava atrasado nos cultos, que não ia para os evangelismos, que não tinha compromisso. Enquanto tinha outros ali que tinham compromisso, e aí começou ali a fofoquinha. Por quê? Porque Deus honra aqueles que servem. Verdade, Jesus. Amém? Amém. Deus honra aqueles que servem. Em João, já está em João mesmo, abre aí em João 12, 26. Aleluia. Amém, meu Deus. João 12, 26. Aleluia, Deus. Obrigada, Jesus. Vamos abrir? Amém, Jesus. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, Ali estará também. o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Aleluia, Amém? Deus. Amém. Quem me serve precisa seguir-me. Aleluia. Então, se eu digo que servo a Jesus, é porque eu tenho que seguir Ele. Verdade, Jesus. E aquele que me serve, o meu Pai honrará. Então há o quê? Uma promessa para quem serve. Verdade. Há uma promessa de Deus para quem serve. Há uma promessa, será honrado. Aleluia. Quem prometeu não é pastor, não é ninguém. Quem prometeu foi o próprio Deus. Amém, Jesus. A palavra de Deus. Se a Bíblia é o nosso manual de vida, então ela está dizendo que o Deus vai honrar, que o Pai vai honrar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Então nós precisamos entender essa verdade. Eu não sirvo por barganha. Eu não sirvo querendo nada em troca. Eu sirvo porque eu sou chamado para servir. E se eu sou chamado para servir, lógico, a Bíblia já diz que Pai, o meu Pai vai honrar. Aleluia. Então há uma recompensa. Há uma recompensa, vale a pena. Vale a pena enfrentar o
chamados para servir e até nós vamos fazer um projeto. Chamados para servir. Aleluia, Deus. Fomos chamados para servir. Vamos Amém. mandar fazer as camisetas e vai ser uma bênção. Amém, Jesus. Amém? Amém. Porque esse é o papel da igreja aqui na terra. Aleluia. Se nós somos seguidores de Cristo, e se Ele nos ensinou que Ele mesmo veio não para ser servido e para sim servir, Aleluia. então nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. Estamos aqui para dar vida uns pelos outros. Amém, Deus. Amém? Amém. Somos chamados para esse serviço, Aleluia, para Espírito servir. Santo. Obrigada, Senhor da glória. Porque o que você ouve falar, eu sou servo de Deus, é sim ou não? Eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus. Mas esse servo de Deus que sai da boca das pessoas, às vezes é só falando. É verdade, Jesus. Às vezes é só da boca para fora. Dessa maneira. Eu sou servo. Eu sou servo de Deus. Mas você está se enquadrando no que a Bíblia diz, que você é chamado para servir? Você de fato está servindo? É verdade. Você de fato está se importando com as almas? Você está como Filipe, que encontrou Natanael e logo já trouxe para os pés do Senhor? Você está servindo de verdade? Ou você não tem nenhum compromisso com a obra de Deus? Amém? Amém, Jesus. Porque Deus vai honrar os que servem. É verdade, Jesus. Então depois não queremos ter honra se nós não servirmos. É verdade, Deus. E muitas pessoas vão querer ter honra. Não tem como ter honra se não servir. É verdade. Porque Eita, Deus. automática. Porque muitas das vezes nós ficamos olhando para o ministério, para a vida de pessoas que está lá em cima. Aí você olha, mas você já foi olhar para o desde quando ele começou a servir? É verdade. Já foi olhar o sacrifício que ele passou? Dessa maneira. É assim. Por isso que o Deus falou para o rapaz lá que queria ser como o Billy Graham. Eu só preciso de um Billy Graham. Eu só preciso de um. Você, o chamado é único. É verdade. Então vá servir como vá padecer, vá, como é que diz? Vá descer na olaria como fez o Billy Graham. Pagar o preço, essa palavra. Vá pagar o preço como fez o Billy Graham. Vá servir mesmo, vá ser um servo de verdade. Aleluia, Porque Jesus. cantar, pregar dentro da igreja é lindo e bonito. É fácil. Então se nós queremos servir a Deus de verdade, nós temos que ser servo. Ser servo não só de falar. Ser servo mesmo. Amém? Amém, Jesus. Então o servo ele não tem tempo ruim. É O verdade. servo não tem mimimi. O servo ele serve. Amém, Jesus. Amém? O Obrigado. servo foi chamado para servir. E aí a Bíblia diz que Deus honrará. E essa honra quem vai dar é Deus. Amém, Deus. Da forma que Ele quiser. Da Amém. forma que Ele bem achar que vai honrar seus filhos que servem. Amém, Jesus. Amém? Amém. Eu sei que eu quero essa honra. Quem quer? Aleluia, Todos Deus. nós queremos essa honra. Embora nós não podemos buscar servir a Deus atrás dessa honra. Verdade, Deus. Porque Deus ele conhece o que? As intenções do nosso coração. Nós não podemos ficar fazendo barganha e colocar Deus na parede. Deus, estou te servindo. Deus, estou fazendo isso. Eu estava vendo, cadê minha honra? Não. Tudo tem um tempo. Quando nós menos esperarmos, Deus já nos honrou. Aleluia. Amém? Quando você menos esperar, Deus vai lá e te honra. Amém, Deus. Mas nós temos que estar o quê? Servindo. Porque se nós não servir, não prestamos para nada. É como o sal insípido. Se o sal for insípido, para nada serve. Jesus disse, vocês são o sal da terra. O sal serve para quê? Para alguma coisa. O sal ele serve para temperar, para dar o sabor, para conservar. O sal ele era, antigamente ele era de troca de salário, recebia como salário, como pagamento. O sal ele servia para alguma coisa, serve para alguma coisa. Então se não servir, se o sal ficar insípido, vai ser jogado no chão, vai ser pisado, porque para nada presta. Então se nós não sermos os servos que servem, estamos perdendo tempo, para nada prestamos. E nós temos que entender isso. Se Deus confiou o Evangelho, abriu nossos olhos para a grande salvação
Por quê? Nós temos que servir a Ele. Amém, meu Deus. É verdade. Somos agora os representantes, os embaixadores de Cristo. É verdade, Jesus. Isso aqui não é só para pastor, para obreiro, não é para toda a igreja que conhece a palavra de Deus. É verdade, Jesus. Deus ele não escolheu um grupinho, não, se estendeu para toda a igreja. Todo um conhecedor da palavra de Deus, ele está ali para servir. Porque muitas das Aleluia. vezes os membros pensam o quê? As pessoas, isso é só para o pastor, é só para o obreiro, é só para essas pessoas que têm um cargo. Não. É para toda a igreja. Foi chamado para servir. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém, Espírito Santo. Somos chamados para servir. E o Pai honrará os seus servos. Amém? Amém, Jesus. Olha aí, vou ler novamente. Meu Deus. Colocamos no Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aleluia. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Então, Deus. se você serve a Deus, pode saber que Deus vai te honrar. Amém, Jesus. Se eu sirvo a Deus, eu sei que Deus vai me honrar. Amém, Jesus. E a promessa dele não falha. Um dia se cumprirá nas nossas vidas. Amém, Jesus. Pode tardar, pode você pensar que está demorando, mas Deus no tempo certo, ele vai honrar. Amém. Amém? Amém. Então siga em frente, não pare, não faça corpo mole, não desista, não deixe nada lhe parar, não deixe palavras ao contrário lhe desanimar, não deixe ninguém colocar empecilho, não, siga o foco, mesmo que não te dê ouvido. Siga em frente servindo. Se não te agradeceram, vai sem precisar ser agradecido mesmo. Você vai porque você é servo. Aleluia, Jesus. O servo não está em busca de recompensa aqui dos homens. O servo não está em busca de muito obrigado. Não, o servo sabe que a recompensa vem de Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Mesmo que sejam mal agradecidos, mesmo que sejam pessoas que não lhe agradeçam, mesmo que pessoas não voltem para agradecer, mas você vai servir mesmo assim. Aleluia, Porque Jesus. você foi chamado para servir. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Fique Deus. com essa palavra. O servo, ele foi chamado para servir. Aleluia. E Deus, ele honrará. Amém, Deus. Amém? Amém, Jesus. Porque Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Amém? Amém. Guarda essa palavra no seu coração, Amém. joga para as suas mãos. Vamos dar uma lida essa palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu disse, Aleluia. nós estamos com um projeto chamados para servir. Agasalhos, roupas. Agora mesmo eu estou com uma família já para fazer cobertor. A mãe está colocando os 2 filhos para dormir junto com ela para ver se os bichinhos se aquecem. E eu estou fazendo vamos fazer esse projeto aqui para nós recarregar agasalhos, roupa, cobertores, né? Nesse frio aí para abençoar a vida das outras pessoas. E aí Deus me deu esse tema, chamados para servir. Eu digo, essa palavra eu vou pregar. Nós somos chamados para servir. Amém. Tem como nós ver as outras pessoas necessitando e nós não ajudarmos. É verdade. Senão nós não somos sérios. Amém. Amém? Glória a Deus. Vai encerrar aí. Deus abençoe quem está nos assistindo. Você Amém. foi chamado para servir. Amém, Jesus. Amém?